Olá, pessoal. Voltei para deixar um depoimento aqui, mais um. Decidi deixar o relato de parto, mas eu vou fazer em duas etapas. Eu vou fazer um relato do meu primeiro filho aqui nesse vídeo, e num segundo vídeo eu vou fazer o do segundo filho, que nasceu depois dos 40. Então, esse primeiro relato é do parto do meu primeiro filho, do Theo, que ele já está hoje com 6 anos. Ele nasceu quando eu tinha 37 anos. Já era uma gravidez considerada tardia, né? Porque acima dos 35 é considerado já tardio, né? Pela ciência, pela medicina. Porém, a gente sabe que é a realidade hoje, né? A mulherada tá deixando para depois dos 35. E eu só tenho coisas positivas a falar dessa minha experiência. Tem outros vídeos aqui onde eu falo sobre isso. Então, eu queria trazer um pouquinho do que aconteceu nesse parto. É um parto que eu fiz de tudo para ele ser humanizado, né? Eu procurei desde o início, desde as primeiras consultas com obstetra, eu procurei me informar sobre as diferenças de via de parto, o que eu poderia esperar para o meu parto, né? A primeira gravidez a gente realmente tem que buscar o máximo de informações possível, porque a gente nunca passou pela experiência, né? E por mais que a gente tenha ouvido outras pessoas falarem, a nossa experiência é a nossa experiência. Então, eu pesquisei bastante, e o que eu tenho a dizer é que eu me senti realizada ali no momento do parto, exatamente porque eu cheguei ali sabendo exatamente o que eu queria e cuidando para que algumas coisas que eu já tinha visto acontecer com outras mulheres não acontecesse comigo. Então, eu realmente ouvi muitos vídeos, eu ouvi muitos depoimentos, eu li bastante alguns livros de maternidade. E, para minha felicidade, uma amiga naquela época me presenteou com um DVD de um filme que fala sobre parto humanizado. Se eu não me engano, era O Renascimento do Parto, o nome do filme. Aquele filme me marcou, assim, completamente. Vou dizer pra vocês que não gosto dessa ideia de romantizar, né, o parto, porque a gente sabe que não é nada fácil, seja a via de parto que for, não é fácil, mas a gente sabe que naquele momento a mulher tá sob o efeito de hormônios, a natureza agindo, então tudo se encaixa, tudo acontece como tem que ser. E a gente tem a medicina também aí para ajudar, né? Para socorrer lá nas últimas horas, né? Se você precisar. Então, eu acho que hoje a gente não precisa temer, né? O parto em si. Tem muita informação disponível. Você pode chegar no seu momento do parto já bem informada e sabendo o que esperar naquele momento. Então, esse filme, O Renascimento do Parto, me marcou muito, porque ele traz toda essa abordagem humanizada do parto. E eu vou ser sincera, eu nunca tinha parado para pensar que coisas que acontecem no momento do nascimento podem marcar, de alguma forma pode marcar a vida tanto do bebê como da mãe. É uma experiência, né? Envolve fatores psicológicos, envolve fatores físicos até. Então, eu sempre fiquei muito, desde então que eu assisti esse vídeo, eu fiquei muito preocupada com a humanização desse momento. Mesmo que seja uma cesariana, não importa. Tinha que ser uma coisa feita com muito respeito, sempre com transparência, né? A mulher tá ali, quer saber o que tá acontecendo, quer de alguma forma também que seu desejo se realize da melhor forma, né? De como ela entende que para ela vai ser melhor. Então, eu busquei uma equipe de parto humanizado desde o meu primeiro filho e eu troquei de obstetra, importante eu falar isso. Eu comecei, quando eu descobri que eu estava grávida, perguntei para uma amiga, ai, me indica uma obstetra, perdidinha, né? Não tinha noção. Naquela época não tinha uma ginecologista ainda acertada, eu estava experimentando, nunca gostava, sempre tinha um problema, enfim. E aí uma amiga minha me indicou, super de coração, eu fui na consulta, mas já percebi que não era o que eu queria, porque eu tinha aquela vontade de ter o parto normal, então eu queria pelo menos tentar, deixar uma oportunidade para a natureza agir. E de cara, a médica falou para mim que
a gente já podia agendar o parto, a gente podia... Então eu percebi que ela já não estava muito interessada, né? Não era muito a linha de trabalho dela, o parto normal. Então, inclusive eu fiz algumas perguntas, eu durei 2 consultas com essa obstetra, e aí eu já parti para outra. Mas é importante isso também, você entender. Se você quer um parto normal, se a sua médica, ou até mesmo um parto humanizado, né? Que não necessariamente é o via normal, via natural, você tem que procurar uma equipe que trate, né, do parto como tal, como humanizado. E aí você tem uma série de referências, hoje é até mais fácil pela internet você achar. Então, nessa ocasião, eu lembro que eu cheguei a discutir com ela a questão da a episiotomia, né, aquele corte. Não sei se todos aqui vão saber, mas quando você faz o parto normal, algumas vezes precisa cortar o períneo da mulher, fazer um corte meio que lateral para abrir o canal vaginal e então o bebê sair. Então, existe uma discussão muito grande se é necessário ou não fazer a episiotomia. E eu acredito na linha de que deixa a natureza agir. Se tiver que rasgar, que rasgue. Enfim, se você precisar abrir para tirar o bebê, aquele parto já não está mais acontecendo de uma maneira natural. Então, teve uma intervenção, enfim, eu tenho essa questão. E aí eu conversei sobre isso com ela, né? Eu perguntei, vem cá, o que você pensa disso, da episiotomia? E aí já era eu testando ela para ver se realmente eu devia sair e procurar uma linha mais de acordo com o que eu queria. E aí ela me respondeu, por que eu não posso cortar? Eu vou cortar e depois vai cicatrizar. Depois a gente vai suturar e vai ficar tudo bem. Então, naquela hora eu falei, opa, não é o que eu quero. E aí eu procurei uma equipe de parto humanizado, que hoje chama Parto Ecológico, equipe Parto Ecológico, acho que é isso. E eu fui muito feliz na minha escolha. A minha obstetra é maravilhosa, até hoje a minha ginecologista, ela virou quase da família, né? Fez o meu segundo parto também. E, bom, eu tenho que dar esse contexto para falar de um relato de parto, porque eu acho que a fase antes do parto, ela é tão importante, né? Até mais do que o parto propriamente dito, porque a tua felicidade lá no dia do parto vai depender de tudo que você trabalhou antes, tudo que você pesquisou, de tudo que você estudou e quis, né, para aquele momento, o médico que você procurou. Então, é isso. Aí eu escolhi uma equipe e fiquei com eles. Graças a Deus eu consegui, né, achar o que eu queria. Bom, e foi uma gravidez tranquila, minha primeira gestação, apesar de eu ter engravidado com 36 e o parto foi com 37 anos. Foi meu primeiro bebê, então foi tudo muito bem. A minha gestação foi boa. No final fiquei um pouco inchada, né, mas é super normal. Eu tenho muita retenção de líquido também. Não foi nada fora do normal. Então, com 40 semanas cravado, eu lembro que teve até bolão lá no escritório que eu trabalho, apostas, quem ia apostando quando que ele ia nascer, porque eu decidi esperar as contrações, né, o parto normal. E eu lembro que todo mundo apostou, todo mundo errou, porque ele foi até 40 semanas, eu até achei que fosse passar, mas não, com 40 certinho, cravado. Quando eu completei as 40, a minha bolsa estourou à noite. Então eu me lembro que era um sábado, e nesse dia eu fiz uma caminhada, porque aí eu comecei a ler também o que ajudava, né, a acelerar o trabalho de parto, e aí eu li que caminhar fazia muito bem, enfim, resolvi caminhar. Caminhei quase que uns 2 quilômetros com meu marido na época, ele foi comigo, eu caminhei e cheguei cansada, e foi um dia assim, como outro qualquer, mas eu comecei o dia caminhando. Então, chegou a noite, aí a gente estava preparando para dormir, mais uma noite com aquele barrigão imenso que eu tava. E eu lembro que eu fui no banheiro antes de deitar, eu já tava com pijama, enfim, já tava toda pronta para dormir. E aí, de repente, escorreu um líquido, assim, entre as pernas, e meu marido levou um susto, pensou que eu tava ali fazendo xixi. Eu falei, não sou doida, né, de fazer xixi em pé, assim. Aí ele falou, ixi, aí arregalou aquele olho, né, começou aquele desespero de mãe e pai de primeira viagem. Mas eu não tava sentindo contração nenhuma. E de repente só saiu aquele líquido, e foi uma quantidade
pouca, não foi nada assim que tenha feito uma poça no chão, não, ela molhou praticamente o short que eu tava. E aí eu liguei pra minha médica, ela já falou, olha, Léa, põe um absorvente. Eu usei aquelas calcinhas Plenitude, né, que são descartáveis. Ela falou, fica com a calcinha e observa, fica mais em repouso, tenta evitar mexer muito, né, andar, fica em casa e vai observando. Normalmente de madrugada é que o trabalho de parto acelera. Então eu fui dormir, mas foi aquela noite que você não dorme nada, né, deitei, fiquei lá tentando relaxar, enfim, respirar, mas não senti absolutamente nada de contração. E aí no dia seguinte, isso foi quase meia, eu fiquei ainda em casa por um dia, no dia seguinte todo em casa, e a minha médica falou, Léo, você fica aguardando as contrações. Quando começarem as contrações, a gente aciona a enfermeira, né, que era a doula, que estava na equipe com a gente, e a gente vai para a maternidade. Só que não entrou em trabalho de parto, realmente nada, já tinha 24 horas praticamente da bolsa, que a bolsa estourou, e a médica falou, Léa, vai pra perinatal, e aqui no caso eu fui pra perinatal, e me espera lá, que eu vou te internar à noite e a gente vai induzir o parto, já que você realmente quer o parto natural, né, o normal. A gente pode pensar numa indução, mas chega lá, a gente faz os exames e aí a gente decide. Aí chegando lá, eu fui fazer aquele exame, né, o cardiotoco, e é um exame também que vê se começou a entrar em trabalho de parto. Eu sei que eu deitei lá com aquela cinta, com aquele barrigão danado, e durante o exame começaram as contrações. Foi uma coisa muito de Deus, assim, de última hora. A médica chegou nesse momento lá na sala do exame e ficou todo muito feliz, porque ela disse, Léa, que bom que foi natural, a contração começou naturalmente, eu não precisei induzir, a gente tem mais chances, né, quando a natureza age. Então, beleza. Aí fui internada já com uma contração, mas bem pouquinha, só no exame que eu via lá as ondas, eu mesma não sentia muito ainda. Mas aí durante a madrugada intensificou, então quando foi mais ou menos umas 2 da manhã, eu me lembro que aí eu já estava sentindo uma contração bem ritmada, com muita dor na lombar. A minha doula foi lá, então fez massagem, ficava tomando aquelas duchas de água morna, né, na coluna, assim, na base da coluna. E aquilo me ajudava a regenerar. Entre uma onda de contração e outra, eu ficava tentando relaxar ao máximo. Eu lembro do meu marido me dando a mão, ele me dava a mão. Eu acho que eu esmaguei muito a mão dele aquela madrugada inteira. Coitado, ele não dormiu junto comigo. Aí uma hora a enfermeira rendeu ele para ele descansar um pouco. E aí, mas para ser sincera, eu não me lembro. Realmente eu tava em outro planeta ali naquele momento de contrações. Dizem que é a Partolândia, né? Acho que eu tava na Partolândia mesmo. E aí, eu sei que eu tive contrações muito fortes, e isso começou na madrugada. E no dia seguinte, por volta de umas, sei lá, 8 a 10 da manhã, eu não lembro exatamente, que eu cheguei a 6 de dilatação, eu então fui encaminhada para a sala de parto, né? Porque até então tava no quarto da maternidade. Aí eu fui para a sala de parto, eu me lembro que me colocaram numa maca, numa cadeira de roda mesmo. E não foi maca, não. E aí eu descia, já com o avental, já tinha tirado tudo que é roupa, né? E aí já tava pronta lá. Eu sei que foram muitas coisas que a gente fez lá. Eu fiquei agachando, porque chegou uma hora que demorou a evoluir, né? De 6 ficou meio estagnado. Eu tive que fazer alguns movimentos. A doula super me ajudou. Fazer lá um movimento. Eu não podia entrar na piscina, eu queria muito ter entrado naquela piscina na banheira, né? Mas eu não podia porque tinha rompido a bolsa, então que a proteção natural eu já não tinha mais, então tinha risco de contaminação. Então não rolou banheira, mas tudo bem, eu não estava nem um pouco preocupada. Só porque eu falo, a gente romantiza às vezes, aí chega na hora não é nada daquilo. Então não teve banheira. E eu sei que eu fiquei agachando, teve uma hora que sangrou muito, eu me lembro uma quantidade grande de sangue que saía, mas ao mesmo tempo eu não sentia aquela dor toda que estava aparecendo, é muito louco explicar. No final eu consegui dilatar 8, quando eu tava com 8 de dilatação eu já tava assim no auge do cansaço, eu já tava ali muitas horas em trabalho de parto, né, desde as 11 da noite no dia anterior, e aí já era meio-dia.
e a gente estava naquela tentativa exaustiva para mim. Ela chegou a aplicar a injetar um pouco de ocitocina, que eu me lembro. Agora eu já não me lembro exatamente o que eu tomei, mas ela me injetou um pouco. Eu pedi uma analgesia, porque eu já tava aguentando muito. Ela me deu um pouquinho de analgesia, depois botou um pouquinho de ocitocina. E eu sei que eu não evoluía. Então, em 8, a minha dilatação parou. Aí eu lembro muito bem dela chamando meu marido pra sala, pra fora da sala. Alguma coisa ela falou com ele, mas eu tava em off, né? Sei lá, mas eu tava ligada, ao mesmo tempo eu tava prestando atenção. E aí daqui a pouco voltam os dois, e aí com uma proposta pra mim. Falam, olha, Léa, você tá muitas horas de trabalho de parto, tá tudo bem com você com o bebê. Se você estivesse num lugar sem nenhum recurso, você poderia continuar tentando. Tem mulheres que esperam até 24 horas pra ter o bebê. Mas você tem a opção, a hora que você quiser, se você realmente já tiver ok, os hormônios já agiram, já tá tudo funcionando, a cascata hormonal, agora é só uma questão dele nascer. E aí a via de parto, né, a gente pode optar, hoje em dia a gente pode optar. Então ela disse, você já tem indicação para uma cesárea, porque teve parada de progressão em 8, e você não tá conseguindo dilatar mais, tá muito tempo em 8. Então, a escolha é sua. Se você quiser continuar aqui, eu fico mais um pouco com você. Se você quiser ir pra cesárea, eu também vou ficar com você. E aí, naquele momento, eu fiquei realmente com muita dúvida, né? Porque, imagina, eu já tinha preparado todo o meu psicológico para ter o parto normal. Já tava com a contração, tudo andando. Mas eu tava muito exausta. E a minha opção foi partir pra cesárea. E eu falei pra ela, não, tudo bem, vamos pra cesárea, tamo junto. E é isso que vai ser. Importante que ele nascer bem e eu também estar bem, né? E dali foi super rápido. Então veio a anestesista, imediatamente eu virei de costas, né? Ela deu anestesia na coluna, aquela anestesia peridural. E dali eu já fui pra a cesárea, era a porta do lado, né? Uma sala ao lado da que eu tava. E eu fui então pra essa sala. Dali a anestesia já funcionou. Eu sei que, acho que em menos de 5 minutos o bebê já tinha nascido. Então foi uma coisa até que eu me senti meio que, ai meu Deus, passei por aquilo tudo. E uma coisa tão simples, né? A cesárea resolveu. Mas por um momento na cesárea eu fiquei triste. Eu me senti triste porque eu fiquei pensando, poxa, eu cheguei até ali e não consegui, né? Então eu acho que é normal a gente se frustrar. Eu me frustrei por algum momento, mas quando eu peguei ele nos braços, quando colocaram ele em mim, e meu bebê era grande, ele tinha 4 quilos, ele tinha 53 centímetros e meio, eu fiquei com uma sensação de alívio, que eu me lembro até hoje. Foi uma sensação de alívio de ter feito a cesárea. Então, realmente era um bebê grande, a minha dilatação tava devagar, né, vamos falar assim, e sinceramente não sei até quando que ia durar aquele parto normal, e eu não sei qual seria o desfecho, né, porque imagina que não ia ser simples, né, a expulsão, não sei, enfim, Deus me indicou por um outro caminho, e meu bebê nasceu super saudável, feliz, bonitinho, aquela coisa gordinha, pesado. Eu tava exausta, de cansada, porque eu fiquei 18 horas no total, né, desde a primeira contração até a cesárea, eu fiquei em 18 horas ali em trabalho de parto, é muito tempo, trabalho de parto ativo, né, então eu lembro que quando ele nasceu, que colocaram ele em mim, que ele era pesadão, eu pedi pra tirarem, não gente, por favor, eu tô muito cansada, ele tava me sufocando. Aí deixei um pouquinho, fiz a foto, aquela coisa, né? Encostei no peito, encostei em mim e tal, mas eu já pedi logo pra tirar, porque eu já tava ficando sufocada. E aí, dali eu me restabeleci, né? Deu tudo bem, aí ele foi pro quarto, deu tudo certinho. Mas foi um parto, assim, que aconteceu completamente diferente de tudo que eu imaginava. Eu não sabia que existia parada de progressão. Eu não sabia que poderia durar tanto um parto normal. Então, algumas coisas que aconteceram que realmente me surpreenderam. O importante é o desfecho, né? Que o bebê nasceu bem, eu fiquei bem, então tá tudo certo. Mas o aprendizado, eu tive 2 aprendizados super importantes. Primeiro é que a gente não
controla nada nessa vida, a gente não tem o controle de absolutamente nada. A gente acha que a gente pode controlar, mas quando a gente fala de parto, a gente não pode controlar. A menos que você decida, né, uma cesárea com a data agendada e tal, mas que eu, na minha concepção, não era o que eu queria. Eu queria realmente, pelo menos, entrar em trabalho de parto. Eu queria que meu filho escolhesse, né, o dia de vir, a hora, o momento. E a gente sabe que quando você entra em trabalho de parto, é porque chegou a hora. Então, rompeu a bolsa, começou a contração, aí já é um sinal pro corpo, né? E é um sinal do corpo pro bebê também de que tá chegando a hora de nascer. Eu acredito muito também nisso. Então, esse foi o meu primeiro parto. E foi tudo lindo, porém completamente diferente do que eu imaginei. E o meu segundo aprendizado é que a gente não pode escolher, né, a via de parto. Um é não ter o controle, que eu falei, mas o outro é você não pode escolher. Quando você quer partir pro normal, você tem que ter sempre em mente que pode na hora não dar certo. Então, isso foi uma coisa que não me prepararam antes, essa equipe que eu procurei, que é maravilhosa e tal. Em momento nenhum alguém conversou sobre isso comigo. Talvez porque eles não quisessem que eu já fosse pro parto pensando, né, naquela outra hipótese, mas eu acho que seria interessante porque eu já teria amadurecido isso na minha cabeça, né? Eu não sabia que existia parada de progressão, de dilatação. Então, e isso é um fator de encaminhamento para uma cesárea. Então, isso foi um aprendizado para mim. Bom, gente, espero que tenha sido útil. Se alguém tiver qualquer dúvida, comentário, coloca aqui nos comentários. E se você também teve alguma situação dessa, né, de ir para um parto normal e ter que ser cesárea, eu ficaria super feliz de ler um pouquinho da sua experiência. Em seguida eu vou gravar um outro vídeo, aí fala assim do meu segundo parto, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.